Enquanto gravamos este vídeo, o barril de petróleo está acima de $100. A gasolina custa mais de $4 por galão nos Estados Unidos. E há mais de 150 navios parados no Golfo de Omã esperando. Tudo porque o Irã fechou uma faixa de água de 39 quilômetros. O Estreito de Hormuz, com 167 quilômetros de comprimento, por suas águas transita diariamente o equivalente a 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. Em março de 2026, o Irã o fechou. Quem controla o estreito não controla apenas uma via marítima. Controla a alavanca capaz de abalar os mercados globais, paralisar economias inteiras e colocar em xeque a diplomacia de meio mundo. Vamos entender por que isso aconteceu, como chegamos até aqui e o que vem depois. Porque o que está acontecendo em Hormuz não é apenas uma crise no Oriente Médio. É uma crise de tudo. Hoje vamos ver o dia em que fecharam o Estreito de Hormuz, a garganta do mundo. O Estreito de Hormuz tem uma geometria que parece feita para a tensão. Em seu ponto mais estreito, há apenas 39 quilômetros de água entre o Irã ao norte e a Península Omanita de Musandã ao sul. Mas essa medida é enganosa. Os canais navegáveis para os superpetroleiros têm apenas 3 quilômetros de largura em cada direção. Um navio que os atravesse não pode evitar transitar por águas territoriais iranianas ou omanitas, ou seja, quem controla o Irã controla o estreito. Em condições normais, 144 navios passam por aqui todos os dias. 37% são petroleiros. O restante transporta contêineres, grãos, fertilizantes e gases liquefeitos. Antes da guerra de 2026, o estreito canalizava cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, 20% de todo o comércio marítimo global de petróleo. A isso, soma-se 20% do gás natural liquefeito do mundo, que sai principalmente do Catar em direção aos mercados da Ásia. 84% desse petróleo tinha como destino a China, Índia, Japão e Coreia do Sul. A Europa, desde que reduziu sua dependência do gás russo, aumentou sua exposição ao Golfo. Não existe uma rota alternativa completa. A Arábia Saudita dispõe do oleoduto Petroline, com capacidade para 5 milhões de barris diários. Os Emirados construíram o oleoduto Rabjan Fujairah. Ele contorna o estreito, mas essas infraestruturas cobrem apenas uma fração. E para o gás liquefeito do Catar não existe nenhuma alternativa. Fechar o estreito, mesmo que parcialmente, não é uma ameaça retórica. É o equivalente geopolítico a cortar o oxigênio. Mas o petróleo é uma necessidade recente. O estreito é um ponto estratégico há milhares de anos. Para entender o que aconteceu em 2026, é preciso conhecer essa história. O nome também tem sua própria história, que é importante. Os linguistas derivam Hormuz da palavra persa local Urmog, que significa a tamareira. Nos dialetos da costa iraniana, o estreito mantém seu nome original. Mas a semelhança com Hormuz, uma variante do nome do deus persa Ahura Mazda, gerou durante séculos a crença de que o estreito levava o nome de uma divindade. Mas não era assim, era simplesmente por causa da palmeira. A passagem foi descrita pela primeira vez no Périplo do Mar Eritreu, um guia de marinheiros do século I da nossa era, que, embora não lhe desse um nome, a identificava como o limiar para o vastíssimo Golfo Pérsico. Nessas páginas já se mencionava o mergulho para a pesca de pérolas em suas águas e o comércio que conectava o Eufrates ao Oceano Índico. 16 séculos antes que a palavra petróleo existisse no vocabulário econômico, o estreito já era um ponto de trânsito de riqueza. Os séculos XV, XVI e XVII foram os do Reino de Hormuz, a entidade política que tomou seu nome dessa mesma passagem e que durante 200 anos controlou o comércio entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico. Era um reino de mercadores, não de guerreiros, mas seu poder residia exatamente aí, em cobrar pedágio de quem quisesse passar, e a estratégia iraniana de 2026 não era tão diferente em sua lógica de fundo. Em 1507 chegaram os portugueses, e Afonso de Albuquerque compreendeu, antes de todos, que quem dominasse Hormuz, Aden e Goa dominaria o comércio de especiarias do mundo. Esses dois lugares geográficos distintos possuíam conexões históricas, principalmente através de rotas marítimas e do comércio no Oceano Índico. Ele conquistou a ilha e construiu uma fortaleza que ainda pode ser visitada, embora hoje esteja em ruínas,
e durante mais de um século Portugal cobrou aquele pedágio que os reis de Hormuz haviam inventado. Depois vieram os persas safávidas, que aliados aos ingleses expulsaram os portugueses em 1622. Mais tarde seria a vez dos britânicos, que durante o século XIX estabeleceram seu domínio no Golfo a partir da Índia. O estreito mudou de senhor várias vezes, mas o que não mudou foi sua centralidade. A presença inglesa na região também não foi pacífica. O extremo sul do estreito, a península de Musandã, foi um ninho de pirataria durante décadas. Os britânicos a chamaram, sem muito medo, de Costa dos Piratas, antes de renomeá-la como Costa da Trégua, quando assinaram acordos com os cheques locais. No século XIX, esses acordos de trégua deram nome ao que hoje são os Emirados Árabes Unidos, os Trucial States, os Estados da Trégua. O estreito, há milênios, é uma zona de negociação, tensão e poder, com alianças e disputas que sempre estiveram presentes, mas eram comparativamente pequenas diante do que a modernidade estava prestes a desencadear. Século XX. O petróleo muda tudo. Até bem avançado o século XX, o Golfo Pérsico era uma região de comércio modesto, pérolas e pesca. A descoberta de petróleo na Pérsia em 1908, no Iraque em 1927, no Kuwait em 1938 e na Arábia Saudita no mesmo ano, mudou a natureza do estreito de forma irreversível. O que antes era uma importante rota comercial se tornou a artéria energética do planeta. A primeira grande crise do século na região não foi no estreito, mas ao redor dele. Em 1951, o primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, nacionalizou a indústria petrolífera, que até então estava nas mãos dos britânicos. A Grã-Bretanha organizou um boicote internacional ao petróleo iraniano e bloqueou as exportações a partir de Abadan. O estreito foi o cenário passivo desse sufocamento econômico. Em 1953, um golpe de Estado apoiado pela CIA e pelo M-17 derrubou Mossadegh e restaurou o controle do Shah. A lição ficou marcada. O petróleo do Golfo era uma questão tanto de potências externas quanto de potências locais. A segunda crise chegaria nos anos 80 e, desta vez, o estreito foi o campo de batalha direto. Entre 1980 e 1988, Irã e Iraque se destruíram mutuamente em uma guerra que custou mais de 500 mil de vidas. Ambos os lados atacaram navios petroleiros com o objetivo de cortar a renda do outro. O Iraque mirava nos navios que saíam dos terminais iranianos. O Irã respondia atacando aqueles que abasteciam o Kuwait e a Arábia Saudita, países que financiavam Bagdá. A prática tinha um nome preciso: a Guerra dos Petroleiros. Entre 1984 e 1988, mais de 500 navios foram atacados no Golfo. Os prêmios de seguros marítimos dispararam para níveis que tornavam o trânsito economicamente inviável para muitos operadores. Os Estados Unidos entraram no conflito de forma indireta. A Marinha norte-americana começou a escoltar petroleiros kuwaitianos sob bandeira dos Estados Unidos, uma operação que ficou conhecida como reembandeiramento. Em abril de 1988, a Marinha dos Estados Unidos travou uma batalha de um dia contra fragatas iranianas e destruiu 2 plataformas de petróleo iranianas. 3 meses depois, o cruzador USS Vincennes derrubou o voo 155 da Iran Air, confundindo-o com um caça, e 290 passageiros morreram. O governo de Ronald Reagan descreveu o incidente como um acidente trágico, mas o Irã classificou como um massacre deliberado. O estreito nunca foi completamente fechado durante essa guerra, mas por 4 anos se tornou a passagem marítima mais perigosa do mundo. A guerra terminou, mas a escolha havia sido traçada com sangue no mapa. O Golfo Pérsico era um cenário onde a guerra e o petróleo se misturavam de forma inseparável, e o estreito era o ponto onde essa mistura se tornava mais explosiva. Durante as décadas seguintes, o Irã transformou a ameaça de fechar o estreito em uma ferramenta diplomática recorrente. A tática era simples. Quando a pressão externa se tornava insuportável, Teherã lembrava ao mundo que tinha a chave da porta energética do planeta. Em 2011 e 2012, quando a União Europeia impôs um embargo ao petróleo iraniano por causa do programa nuclear, e os Estados Unidos ampliaram suas sanções ao Banco Central do Irã. Os almirantes da Guarda Revolucionária
declararam publicamente que fechar o estreito seria fácil. O vice-almirante Javi Bolaç Sayaré acrescentou que tal decisão deveria ser tomada em nível político, não militar. Era um aviso direcionado aos governos, não aos navios, e o petróleo chegou a $126 por barril em março de 2012. O Irã não fechou o estreito e, mais uma vez, El mundo bajó la guardia. em 2018, quando Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear alcançado durante a presidência de Obama, o então presidente iraniano, Hassan Rouhani, repetiu a ameaça com as mesmas palavras de seus predecessores. O estreito não foi fechado e o mercado acompanhou cada movimento com um suspiro de alívio. O petróleo terminou o ano abaixo dos $54. O Irã era incapaz de fechar o estreito ou simplesmente ainda não tinha chegado o momento. Entre 2019 e 2024, a Guarda Revolucionária foi escalando de ameaças para ações concretas, embora sem chegar ao fechamento local. Capturou petroleiros acusados de contrabando e atacou navios com minas Lapa em 2019. Em 2012, afundou um petroleiro ligado a Israel com um drone, além de reter 2 petroleiros gregos durante meses em 2022. A estratégia era de pressão acumulada, de erosão sistemática da confiança no trânsito. O estreito continuou aberto enquanto os prêmios de seguro subiam e o mundo se acostumou a considerar a passagem como um risco crônico, porém administrável, até que chegou 2026, 30 anos em que o mundo decidiu acreditar que o estreito sempre estaria aberto, até que um dia deixou de estar. E é assim que nossa história volta ao começo, 30 anos de ameaças, a Operação Epic Fury. Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos coordenados contra o Irã em uma operação que o Pentágono chamou de Epic Fury. Os alvos incluíam instalações militares, centros de enriquecimento de urânio e a cúpula do poder do regime. Ali Khamenei, o líder supremo da República Islâmica desde 1989, morreu nos ataques, e junto com ele, também morreram outros membros da alta cúpula e civis. A Guarda Revolucionária respondeu em questão de horas. Sus fragatas y lanchas patrulleras. Eles tomaram posições no estreito. Um brigadeiro da guarda, Ebrahim Jabari, declarou na televisão estatal que as forças iranianas não permitiriam que nenhuma gota de petróleo saísse da região, e não era retórica. No dia 2 de março, o Irã anunciou o fechamento total do estreito para o dia seguinte. Atacou com drones um petroleiro ligado aos Estados Unidos. O tráfego entrou em colapso em 72 horas. Dos cerca de 86 trânsitos diários de petroleiros antes da guerra, restaram apenas 5 nos piores momentos. Mais de 150 navios fundearam fora do estreito em águas abertas do Golfo de Omã, aguardando. As seguradoras marítimas cancelaram a cobertura de risco de guerra para embarcações em trânsito. Sem seguro, nenhuma empresa de navegação colocaria um superpetroleiro em risco. A paralisação foi de uma eficácia que poucos analistas haviam previsto. Não porque o Irã tivesse construído um bloqueio naval inexpugnável, mas porque a combinação de ameaças militares críveis, ataques seletivos e a retirada dos seguros transformou a travessia em uma roleta russa econômica antes que se tornasse militarmente impossível. O mercado fez parte do trabalho pelo Irã. Ao falar de Hormuz, números são essenciais. Em 8 de março de 2026, o petróleo ultrapassou os $100 por barril pela primeira vez em 4 anos. Em 19 de março chegou perto dos $126. O Goldman Sachs alertou que os preços elevados poderiam se manter até 2027. O JP Morgan publicou um relatório descrevendo uma interrupção progressiva no fornecimento, que se desloca para o oeste. Os embarques do Golfo Pérsico chegavam primeiro à Ásia, em 10 ou 20 dias depois à Europa, em 20 ou 30, e finalmente aos Estados Unidos, após 5 semanas. A escassez, consequentemente, seria sentida primeiro na China, Índia, Japão e Coreia do Sul, e chegaria depois à Europa e ao próprio mercado norte-americano. Os efeitos foram além do petróleo e 35% da ureia comercializada no mundo passa pelo estreito. A ureia é o fertilizante nitrogenado mais usado no mundo, produzido industrialmente a partir do gás natural, e os países do Golfo Pérsico, especialmente Catar, Arábia Saudita, Omã e os Emirados, são grandes produtores.
A China começou a restringir as exportações de fertilizantes para proteger seu mercado interno e o Comitê Internacional de Resgate alertou sobre uma iminente crise alimentar global para junho de 2020. Se a crise ucraniana já havia elevado a fome a níveis recordes em poucas semanas, o que estava acontecendo agora com a pandemia ameaçava ser, nas palavras do diretor David Miliband, exponencialmente pior. Aliados dos Estados Unidos participaram de cúpula organizada pelo Reino Unido, com representantes de mais de 40 países. A declaração conjunta do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão condenou os ataques iranianos a navios comerciais. Y el cierre de facto del estrecho, pero ninguno de ellos. O presidente Macron classificou como pouco realista a proposta de Trump de que os aliados tomassem o controle da passagem à força. Trump, que afirmava que os Estados Unidos não precisavam do estreito por serem o maior produtor mundial de petróleo, ignorava que os consumidores norte-americanos já pagavam mais de $4 por galão de gasolina pela primeira vez desde 2022. O mercado do petróleo é global. Produzir no Texas não te isola do que acontece em Hormuz. A China, o maior importador de petróleo bruto que passa pelo estreito, observou a situação com uma equanimidade que os analistas interpretaram como cálculo político. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores declarou que a causa fundamental da obstrução da navegação foi a ação militar ilegal dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e instou as partes a reduzirem a tensão. Pequim não via problema e não queria o estreito fechado, mas também não desejava que fosse reaberto com tropas da OTAN patrulhando suas águas. Parecia um empate desconfortável e insustentável, mas ainda restava uma peça no tabuleiro, a negociação ousada. A jogada de mestre. O que o Irã fez em seguida surpreendeu até mesmo aqueles que acompanhavam o conflito de perto. Quando um funcionário iraniano apresentou a lista de condições para encerrar a guerra, ela incluía o que todos esperavam: o fim dos bombardeios, o reconhecimento do programa nuclear e o levantamento das sanções. Mas acrescentou um ponto que não estava em nenhum rascunho anterior: o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Era uma exigência inédita, pois o estreito não pertence à OTAN nem aos principais aliados dos Estados Unidos, segundo a Convenção da ONU. A OTAN e os principais países não tinham controle, mas havia o direito de passagem dos navios de todos os países. Irã assinou essa convenção com ressalvas. Declarou que só reconheceria o direito de passagem dos países que também tivessem assinado a convenção, deixando os Estados Unidos, que não a ratificaram, em um limbo legal que Teherã vinha explorando há décadas. Agora queria transformar essa ambiguidade jurídica em soberania real. O Irã não buscava apenas evitar a guerra, mas também transformar o fechamento do estreito em uma fonte permanente de renda e poder. E a magnitude do impacto havia ampliado suas ambições além do que qualquer um poderia ter antecipado. Enquanto o mundo negociava e os mercados tremiam, os países produtores tentavam desesperadamente encontrar rotas alternativas. A Arábia Saudita reativou o oleoduto Petroline em direção ao Mar Vermelho, com capacidade para 5 milhões de barris por dia. Os Emirados Árabes aceleraram o uso do oleoduto Rabichan-Fujairah. Mas essas capacidades, mesmo combinadas, cobriam apenas uma fração menor do volume habitual. A Arábia Saudita exportava até 9,3 milhões de barris diários antes da guerra e os Emirados 3,6 milhões. As alternativas terrestres não podiam absorver esses números. E havia uma complicação adicional: os próprios portos alternativos estavam sendo atacados. Fujairah, fora do estreito, sofreu vários ataques com mísseis e drones iranianos. Jambu, no Mar Vermelho, foi atingida em pelo menos uma ocasião. O Irã não só fechava a porta da frente, como também atacava as portas dos fundos. Para o gás liquefeito do Catar, simplesmente não havia alternativa. Aquele país, o sexto maior produtor de gás do mundo e um dos principais fornecedores da Europa, desde a redução do fornecimento russo, não tem nenhuma outra rota de exportação. Todo o seu gás sai pelo Estreito de Hormuz. A crise de 2026 revelou com uma clareza brutal o que as análises de risco vinham alertando há anos e que os governos preferiram não enfrentar.
O mundo moderno havia construído sua cadeia de suprimento energético com base na premissa de que um estreito de 39 quilômetros estaria sempre aberto, e não havia um plano B. Conclusão: em abril de 2026, o Estreito de Hormuz continua sendo um cenário de guerra de baixa intensidade e altas consequências. Durante a gravação deste vídeo, o conflito ainda ocorria. Trump afirma que a guerra está perto do fim, sem oferecer detalhes sobre como reabriria a passagem. O petróleo oscilava acima dos $100, enquanto isso, os analistas de Esparta alertam que um cessar-fogo não equivale à restauração do fornecimento, e que o alívio real levaria semanas ou meses para chegar, mesmo no melhor cenário possível. O Estreito de Hormuz é muito mais do que um acidente geográfico. É o espelho onde se reflete a arquitetura do poder do mundo contemporâneo. Durante séculos, foi cobiçado por quem quisesse controlar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. No século XX, tornou-se a chave do petróleo. No século XXI, também demonstrou ser a chave do gás, dos fertilizantes, das cadeias de suprimentos globais e, em última instância, da segurança alimentar de regiões inteiras. O que a crise de 2026 revelou foi a incapacidade do mundo de imaginar seriamente que o fechamento da passagem pudesse acontecer. As ameaças já haviam sido repetidas. Foram repetidas tantas vezes sem cumprimento que perderam credibilidade. O reino de Hormuz transformou o estreito em uma fonte de renda, os portugueses em uma fortaleza e os britânicos em um protetorado, mas o Irã o transformou em uma arma. E o mundo aprendeu em março de 2026 que as armas que se possuem cedo ou tarde são usadas. O que acontecer depois será mais uma vez parte da história. Se este vídeo te ajudou a entender um pouco o que está acontecendo com a guerra, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar. O Estreito de Hormuz move o mundo, mas a maioria das pessoas nem sequer sabe que ele existe.